A Zona Sul do Rio de Janeiro é maravilhosa. Praias, cartões postais, tá tudo lá, né? Jacaré também é uma comunidade tranquila, apesar do tiroteio, entendeu? Aí a maioria dos bagunceiros fica aqui no Jacaré, que são pessoas que vivem à margem, né, mais carentes, então eles vê no quebra-quebra assim uma válvula de escape. Bom, minha relação com o Jacaré é bem simples, né? Nascido e criado dentro da comunidade, né? Já há 35 anos. Tenho um bom relacionamento com todo mundo, respeitando, obviamente, né, o espaço de cada um. É isso que é importante aqui dentro da comunidade. É o respeito, primeiro de tudo, acima de tudo o respeito. E a favela não é um problema, né? A favela, pra gente que é morador dela, é uma grande solução, porque a gente não teve o direito à moradia, a gente não tem o direito à saúde, a gente não tem o direito de ser parte da cidade. A gente quer ver aquela natureza, sentir aquele aroma do mar, quer curtir a praia, quer curtir o sol, quer tomar água de coco. É uma cidade partida, né? É uma cidade que não inclui a maioria da população, que a maioria da população é da Baixada, é morador de favela, é a população pobre e negra. Que essa cidade ela tem essa linha que divide o Rio e o de Janeiro. E cada vez que eles falam em Rio, eles estão falando de um espaço específico. E quando a gente fala de Janeiro, e só de Janeiro, é para marcar muito claramente que a gente não quer que um outro espaço que também existe seja esquecido. Ipanema e Penha estão na mesma cidade. Se você quiser ligar para Ipanema ou para Penha, o DDD é 21, o prefeito é o mesmo. Tem várias questões que são muito parecidas, mas ao mesmo tempo não dá para a gente fingir que as coisas em Ipanema são de um jeito e na Penha são de outro, que a atenção da opinião pública para Ipanema é de um jeito e na Penha é de outro. Se as pessoas fizessem, se a polícia fizesse em Ipanema o que faz na Penha, o Rio de Janeiro já tinha desmoronado. E aí por isso que é fundamental a gente dizer que sim, há diferenças fundamentais. E quando a gente ignora essas diferenças e tenta tratar tudo como uma coisa só, a gente apaga as características específicas daquele território da Penha. Que, veja bem, não é só a violação de direito, não é só uma polícia assassina que está lá, não é só uma questão de mobilidade que não funciona. Porque nem tudo na Penha é negativo, pelo contrário. Quando a gente trata isso como uma coisa só, muitas vezes a gente também está apagando as características positivas, as excelentes características que tem na Penha e tem no subúrbio como um todo, que também são invisibilizados. Não enxergam a gente como parte da cidade. E nós somos cidade também. Imagina a favela ficar um dia, e aí eu digo as quase 1000 favelas do Rio de Janeiro, paradas, sem sair das suas casas. A cidade para. Quando você sai da bolha, você respira outros ares e consegue vivenciar coisas diferentes, viver coisas diferentes. Cara, eu não esperava, morando dentro de comunidade, hoje sou árbitro de power soccer. Foi um curso que eu fiz através de um projeto Praia para Todos, que eu conheci, né? E assim, fui conhecendo coisas e pessoas, e essas pessoas foram me direcionando para certo lugar. Hoje eu tenho uma profissão por um amigo que eu conheci de fora, que falou pra mim, faz o curso de guarda-vidas, cara, tu tem todo feeling, tu gosta de nadar e tal, faz o curso. Então eu fiz, e hoje eu agradeço muito ele. Hoje ele trabalha na praia e eu vislumbro futuramente trabalhar com ele na praia. A gente tem linhas específicas na cidade, que chamam-se de serviços especiais, turno único, enfim, deem o nome que queiram dar, mas que elas têm uma função muito clara. Elas saem de espaços específicos de manhã, levam as pessoas para um determinado lugar, param de circular no meio do dia e depois voltam a circular de noite, saindo de onde trouxeram essas pessoas e levando de volta. Tem linhas que saem do Alemão para Copacabana. Elas só saem do Alemão de manhã e só vão para Copacabana, não voltam. E aí durante o dia esses ônibus rodam em outras linhas. E aí quando começa a dar 4h30, 5, 6 horas da tarde, esses ônibus saem de Copacabana e voltam para o Alemão. Esse tipo de prática
que a gente vê no Rio de Janeiro em várias outras linhas, linhas da Zona Oeste para o centro, isso também acontecia na África do Sul do Apartheid, onde os ônibus saíam dos guetos dos negros, levavam eles até o centro da cidade para trabalharem para os brancos e voltar. E aí alguém pode tentar argumentar e dizer o seguinte: mas isso é para facilitar a vida do trabalhador, para que ele pegue o seu ônibus na porta de casa e desça no emprego sem que precise fazer baldeação. Ok, mas e se ele quiser sair de casa para fazer outra coisa? Aí essa facilidade não existe? Cancela ali, São Cristóvão, e seguir em frente ali Leopoldina, né, Centro, e até, aí passava ali Candelária. Aterro, Flamengo, Botafogo, Copacabana. Se tem uma linha de ônibus que de fato assim é a cara do Rio de Janeiro, eu acho que é a 474. Jacaré, Copacabana, antiga Jacaré, Jardim de Alá. É uma linha de ônibus que sai das regiões mais pobres da cidade, uma das regiões mais violentas e principalmente uma das regiões onde falta mais serviço na cidade e vai para o coração da Zona Sul. E aí quando você tem uma linha como a 474, que vai de um extremo a outro, de uma cidade assim tão estranha, tão absurda e tão desigual, quando uma linha que percorre, sei lá, 20, 25 quilômetros, vai de pontos tão completamente diferentes que existem numa cidade como o Rio de Janeiro, essa linha, a receita é que dê problema. Essa linha, ela vai aparecer nas páginas dos jornais, ela vai aparecer no telejornal, porque essa é uma linha que escancara um conflito nessa cidade, que é um conflito de desigualdade. Ônibus diretos daqui para a Zona Sul quase a gente não tem mais. Isso é uma questão racial. Isso é a divisão da cidade. Isso é um apartheid. Aqui não tem muros. Aliás, na Maré até tem um muro de 20 milhões que foi construído em 2009, separando a linha vermelha da Maré, por causa do aeroporto internacional. Mais um muro de esconder pobre. Ou seja, a gente tem um muro físico aqui na Maré. É aqui e no Santa Marta. São duas favelas que tem muro. Isso é também apartheid. A falta de ônibus também é um apartheid. Revistar crianças e favelados, negros, que querem sair dos seus bairros, das suas favelas, da Baixada Fluminense, para tentar ir até a praia, é também um apartheid. Só que é um apartheid que a cidade, ela naturaliza. Ela acha bom quando a polícia para um ônibus e põe todo mundo para ir para a delegacia, prende todo mundo, prende todas aquelas crianças, ou os adultos que estão com elas, ou seja, a cidade, ela naturaliza o genocídio da população negra. Ela naturaliza o extermínio que a gente sofre na favela. Ela naturaliza as violações de direitos humanos que a gente sofre na favela. E a maior violação que a gente sofre é não ter o direito à vida nessa cidade que exclui a gente de tudo. Tem um primeiro preconceito que é você ser morador da comunidade, ser morador de favela. Polícia blitz no meio da rua, 474. Tô na minha, de boa. A polícia parou o ônibus, entrou dentro do ônibus, foi olhando todo mundo, Eu tinha o quê? Tinha 16 anos, tava jogando no Clube de Serrano, só que eu tava aqui no Rio. Aí olhou, chegou em mim, chegou pertinho, fiz a pergunta, é da onde? Eu falei, sou do Jacarezinho. Vai pra onde? Eu falei, tô indo na casa do meu pai. Teu pai mora onde? Eu falei, meu pai mora ali no Estácio. Tem algum entorpecente aí? Eu falei, não uso droga não. Desce do ônibus. Eu, moleque, né? Desci, né? Se fosse hoje em dia eu não ia descer, duvido. Porque a polícia também confunde que tem muitas pessoas que tem aquela maneira de chamar o PM de meu chefe. O meu senhor, não meu chefe. Ele não é Deus, eu não trabalho para ele, muito menos ele é doutor. Aí desci, tinha um polícia novo, deveria ter uns 22 anos, 23 anos. Aí o polícia estava aqui comigo, me revistando minha bolsa. Pegou minha identidade, olhou, aí o outro atrás de mim. Porra, aí tá um cheiro de maconha aqui do caramba. Aí eu olhei pra ele sério. Falei, deve ser atrás da árvore aí. Falei, não, pô, cheiro de maconha, né? Tu não? Falei, pô, por quê? Cheiro de maconha, se eu não uso droga. Sou um atleta, sou juvenil. Ele é atleta, mas atleta da favela também
falei, também nada. Se você tem um parente seu assim, o problema é seu, eu não uso droga nenhuma. Mas esse cheiro de maconha, eu falei, deve ser seu perfume então. Ele quer ganhar um tapa? Eu falei, é contigo mesmo. Vai me dar um tapa todo. Você sente bem isso, dando um tapa num moleque? Aí pegou, meteu a mão no meu bolso, sacudiu daqui, sacudiu dali, aí viu minha carteirinha de futebol. A outra polícia, não, o moleque é do bem. Já tinha olhado minha carteirinha, e o de trás tá cheiro de maconha, cheiro de maconha, cheiro de maconha, cheiro de maconha. Eu falei, vem cá, se fosse um branco que estivesse aqui, tu falaria isso? E aí, se o moleque chegasse logo e falava, eu sou filho de polícia. E aí, você fazia isso? Ia fazer isso? Medo. A polícia aborda ele, não senhor, não tá com nada, muitas das vezes não tá com nada, não tá fazendo nada, mas ele já fica temeroso por ser polícia, só por ser polícia. E o cara não tem envolvimento com nada e tudo mais, mas fica temeroso porque não é polícia. A gente já tem esse estigma de morar na comunidade e a polícia já achar que é bandido, que é isso, que é aquilo, que é negro, que é morador de comunidade, que não presta, que não vale nada. As questões que ocorrem na 474 e toda essa simbologia em volta dela são questões muito mais profundas. São questões de um Rio de Janeiro e de um Brasil que se formou e que é desigual. E aí uma linha de ônibus como essa, que é fundamental para garantir que a Zona Sul funcione nos dias de semana e que é usada pelas pessoas do subúrbio para tentar acessar o lazer no fim de semana, ela é o caldeirão onde todas essas tensões se encontram e enfim, onde todas essas desigualdades se chocam e explodem. Essa questão não é nova. A 474 apareceu em todos os telejornais no último verão, mas isso é assim há muitos anos. Quando os ônibus 4, né, que são todos esses ônibus que saem da Zona Norte e vêm para a Zona Sul, começaram a circular no começo da década de 80, a gritaria foi generalizada. As pessoas em Copacabana diziam, pelo amor de Deus, a praia vai acabar, cadê a nossa paz? Ipanema não vai ser mais a mesma, estão destruindo a Zona Sul. E aí você pega a capa do Globo de 1992 com a 474, aí vai pegar uma capa do jornal de 2017 com a mesma 474, isso significa o quê? Isso significa que se passaram 25 anos sem que as pessoas resolvessem o verdadeiro problema, que é uma questão de desigualdade. A varinha de condão que se quer usar para resolver o problema da 474, o problema de qualquer outra questão de transporte no Rio, que está baseado na desigualdade, é fadado ao fracasso. Esse conflito existe e a gente vai combater fazendo o que a gente já faz. E a nossa luta é histórica e quem sabe um dia a gente tem o direito de existir na cidade sem que se invista mais em segurança, que não é segurança, né? Mas em polícia, que não se invista tanto em polícia, mas que se invista, quem sabe, no direito à moradia, que é o nosso maior problema na favela.